Amados irmãos, amadas irmãs, exorando as bênçãos de Deus sob as emanações amorosas do Divino Mestre Jesus, refletidas pelos benfeitores espirituais, particularmente pelos tutelares desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, e todos a equipe espiritual presente no ambiente, tutelando e amparando os trabalhos deste programa de aprofundamento doutrinário e evangélico espírita, colhendo a verdade e semeando a luz. Hoje nós teremos por foco uma personalidade bastante obscura nos evangelhos, que é Nicodemos. Nós temos ali no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 12, a narrativa do encontro desta personalidade, Nicodemos, com Jesus, e o diálogo que foi travado. Nicodemos, este nome latim, que pela etimologia significa Nikos é vencedor, Demos é povo, ou seja, aquele que é vencedor do povo. Antes de falarmos deste encontro de Nicodemos com Jesus, conforme nos narra o evangelista João, nós vamos abordar outras frentes de perspectiva onde Nicodemos se faz presentes. Os benfeitores espirituais e alguns estudiosos nos contam que quando Jesus, naquela terrível tarde de sexta-feira da sua crucificação, quando José de Arimateia, com as ordens de Herodes, veio para resgatar o corpo de Jesus, que seria sepultado em sua propriedade, ele encontra ali um ancião. E este ancião é justamente Nicodemos. E Nicodemos ali estava com um manto de linho puro e aloés, que é um perfume bastante caro, que pretendia ele, com este perfume, embalsamar o corpo de Jesus. Situação bastante esdrúxula, porque nós não podemos imaginar ele, Nicodemos, que era um fariseu, que era, segundo as palavras do evangelista, um senador entre os judeus, que na verdade a etimologia ali em hebraico, o termo correto é nassi, ou nasci, que significa chefe, um chefe de um grupo de fariseus, um homem, portanto, de bastante notoriedade. E ele, Nicodemos, ali estava numa sexta-feira. E a sexta-feira, ao entardecer, para os judeus ortodoxos, é um dia muito importante, porque é o momento que eles recebem o Shabat, que é o sábado, que nos termos hebraicos significa Kabbalat Shabbat, ou seja, recebimento do sábado, que é uma cerimônia muito importante e que se dá justamente ao crepúsculo da sexta-feira. E Nicodemos, como chefe dos fariseus, ele deveria estar com seu grupo oficializando esses rituais. E ele estava ali junto de um corpo morto, o que é uma situação também bastante estranha, porque os judeus, principalmente os fariseus, não se aproximavam de corpos mortos, porque eles se contaminavam, particularmente numa data tão importante, que era a véspera, inclusive, da celebração da Páscoa judaica.
E José de Arimateia encontra aquele ancião que ele conhecia junto do corpo de Jesus. E grande foi o estranhamento de José de Arimateia. E obviamente ele questiona Nicodemos, o que Nicodemos estava fazendo ali. E Nicodemos diz, imbuído de uma tristeza e de uma melancolia profunda, diz que aquele homem era um justo. O que quer dizer Nicodemos quando diz que aquele homem era um justo? Ele estava testemunhando que reconhecia que Jesus era um profeta. E como diz a Torá, ai daquele que não ouve os ensinamentos de um profeta. Daí o pesar de Nicodemos, porque ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer os ensinamentos de Jesus, de reconhecer que ele era um profeta, um enviado de Deus, e não obstante, ele não teve coragem de segui-lo ou de dar testemunho das verdades que Jesus veio trazer. Daí o seu muito pesar. Jesus, como sabemos, ele era um peregrino, no sentido de que ele não tinha residência. Desde que ele assumiu a sua vida pública, ele ou se hospedava na casa de Simão Pedro em Cafarnaum, ou então ele não tinha residência fixa. Às vezes em Betânia, no lar de Lázaro, de Maria e Marta, ou de alguns dos seus seguidores. Contudo, Jesus era uma pessoa despojada dos bens materiais. Ele era um renunciado. Ele vivia integralmente para o plano divino e a sua missão de estabelecimento da Boa Nova. E às vezes, quando ele vinha a Jerusalém, via de regra, ele não tinha onde se hospedar. Então ele reunia alguns de seus discípulos, atravessava o vale do Cedron, subia o Monte das Oliveiras, e ali, no Monte das Oliveiras, geralmente ele passava a noite em alguma gruta, junto com seus discípulos. Principalmente quando as noites eram mais frias, o que é comum ali na Palestina, ele se agasalhava dentro das grutas. Em uma oportunidade, porém, esta que nos interessa, ele estava em Jerusalém, mas recebeu o abrigo, o acolhimento de uma pessoa que era simpatizante de sua causa, que se chamava Simão ben Jacó, ou Simão, filho de Jacó. E Jesus estava em Jerusalém, na casa de Simão ben Jacó, e ali iria passar a noite. E neste momento é que ele recebe a visita de Nicodemos. E a narrativa evangélica nos diz que Nicodemos o procura dentro da noite, altas horas da noite. Porque Nicodemos não queria ser reconhecido. Ele sabia da problemática que seria para ele, na condição que tinha, como um chefe, um nasci dos fariseus, procurar aquele homem que era combatido pelo seu grupo, pela sua casta ideológica. Então ele opta, sabendo da presença de Jesus ali, ele opta para procurá-lo durante a noite. E ele chega e diz, o evangelista João, que este colóquio que ele vai ter com Jesus foi um colóquio a sós, sem testemunhas. Agora, se me perguntarem como João teve conhecimento do conteúdo desse diálogo, e é somente o evangelista João que nos conta, disso nós não sabemos. E estando a sós com Jesus, ele usa de uma estratégia
de uma sagacidade no sentido de ser diplomata, de angariar a simpatia de alguém através de uma preliminar elogiosa. Então ele chega e se dirige a Jesus e diz: Rabi, que significa mestre, sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer os feitos que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele está reconhecendo que diante dele ali estava um profeta. Porque tanto ele como o Sinédrio pesquisava e acompanhava todos os passos de Jesus e era ciente de todos os feitos de Jesus. E Nicodemos também o era. Contudo, Jesus não dá a menor importância com essas palavras de Nicodemos. Porque Jesus faz a leitura daquilo que incomodava Nicodemos, da natureza da sua angústia, por que ele o havia procurado. E antes que Nicodemos externasse mais qualquer consideração, Jesus vai ser enfático e dizer para Nicodemos: Nicodemos, Nicodemos, em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica consternado, porque era justamente estas questões que angustiavam a alma de Nicodemos. E Jesus, sem que Nicodemos externasse as suas questões, ele já as coloca. E Nicodemos, estrategicamente, ele que conhecia provavelmente as questões da reencarnação, porque os judeus aceitavam a reencarnação. Como diz Kardec no item número 4 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, os judeus aceitavam o dogma da reencarnação com o nome de ressurreição. O que nós vamos ver mais a miúde, porque era um pouco distinto da profundidade como nós hoje entendemos a reencarnação. Mas o fato é que a encarnação estava presente na Torá. A Torá, por exemplo, tem ali a questão da reencarnação através de uma expressão em hebraico que significa Gugui Neshamot. Gugui significa roda, e Neshamot é o plural de Neshamai, e Neshamai é alma. Então, roda das almas. E na Torá, quando se diz Gugui Neshamot, quer falar implicitamente da questão da reencarnação. Ou seja, que existe uma roda de sucessivas expressões desta alma na pluralidade das existências. Que é muito semelhante àquilo que os hindus chamam de samsara, que é a roda das encarnações, a roda da vida. Então, Nicodemos, impossível seria que ele não conhecesse as questões da reencarnação. Pergunta que fazemos: então por que vai ele questionar Jesus a respeito disso? Ou antes, traz esses pensamentos que Jesus os lê, os decodifica sem que ele os expresse e lança aquela assertiva. Porque nós sabemos que Nicodemos ele era provido de ortodoxia, mas não era de ortopraxia. Ou seja, ele conhecia tudo da letra, da Torá, das leis, mas não as praticava, não as vivenciava. Era um ensinamento morto, como aliás a maioria dos fariseus.
que achavam que a suficiência dos rituais exteriores eram suficientes para que você tivesse vida espiritual. Então não havia a preocupação da vivência da verdade, e sim do conhecimento puro e simples daquela verdade e de todas as práticas ritualísticas decorrentes destas verdades. Ou seja, era um culto exterior e não interior. E ele já era um homem velho. E com certeza a angústia de Nicodemos era porque ele sabia que em breve teria que deixar esse invólucro carnal, este corpo físico, e ele estava, embora conhecendo todas as leis que estavam bem expressas na Torá, e não só na Torá, mas também na Cabala, que é um livro esotérico dos judeus. A Cabala tem ali de forma bastante esfingética, bastante hermética, todos os conhecimentos iniciáticos que veio desde o tempo de Abraão. Segundo a tradição, a Cabala, que significa nada mais nada menos do que recebimento, ou seja, o conhecimento que é transmitido do iniciado para o iniciante, que é um conhecimento esotérico, ou seja, um conhecimento fechado, não é um conhecimento aberto que todos sabiam. A Cabala era estudada somente pelos iniciados, e segundo as tradições, essa Cabala foi transmitida por Enoque a Abraão, que é o pai, o pioneiro da epopeia dos hebreus, como nós sabemos. E essa Cabala, essa mesma Cabala, está presente também no Egito. Lá os egípcios tinham também a Cabala, e eles acreditavam que aquele que a trouxe para o mundo seria Hermes Trismegisto. Os gregos também a conheciam, que também para eles era trazido por Cádimo. Então nós vemos que a Cabala é um livro de ensinamentos que tratam das leis que regem o universo, leis essas presentes hoje na codificação espírita, como a questão da reencarnação, lei de causa e efeito, lei do ritmo, da polaridade. Enfim, essas leis que regem o universo estavam todas presentes na Cabala. E ele, como doutor, como Nassi, ele também, com certeza, conhecia a Cabala. Então não havia para ele ausência de conhecimento sobre a reencarnação. O que havia era a falta de vivência das verdades. E toda a angústia da vida dele, toda a melancolia que envolvia Nicodemos, era justamente porque ele viveu uma vida vazia. Ele tinha muitas ideias na cabeça, mas as mãos vazias. Ele não obrou, ele não praticou. Ele tinha ortodoxia, mas não tinha ortopraxia. E esse era a grande angústia de Nicodemos. Aliás, angústia bastante moderna, porque a maioria da humanidade hoje tem vivido o mesmo dilema. Sabe muita coisa, mas não pratica quase nada. Muitos conhecem o Evangelho de Jesus de cima e embaixo, mas não o aplica em sua vida. Antes conhecesse 2% do Evangelho e o aplicasse, do que ter todo esse conhecimento livresco e esse conhecimento não se traduzir em renovação íntima para nos formar naquilo que Kardec chama o homem de bem. Então, Jesus, ciente de tudo isso, assim que Nicodemos o saúda, com esses termos bastante elogiosos, reconhecendo nele um profeta, Jesus logo diz: Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. E Nicodemos, consternado, diz para Jesus:
Mas como pode ser isso possível, sendo eu um homem velho? Acaso retornarei eu ao ventre da minha mãe para nascer uma segunda vez? Veja como ele está tentando burlar algo que era bastante explícito do que Jesus disse. E Jesus não lhe dá ouvido e volta novamente ao mesmo ponto, porém com maior contundência. Jesus então diz: Nicodemos, Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não renascer, antes ele disse nascer, agora ele já usou renascer, aquele que não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos admire que eu te diga estas coisas. Não vos admires que eu te diga que a ti é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz. Mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim sucede com todo aquele que é nascido do Espírito. Vejam as palavras de Jesus. É incontestável que Jesus aqui está falando de reencarnação. Embora algumas correntes que neguem a pluralidade das existências, os monofisistas, eles insistem que Jesus está falando do batismo. Esse renascer da água e do Espírito significa ser batizado. Ora, Jesus nunca batizou ninguém. Jesus nunca praticou o rito do batismo. Aliás, o rito do batismo se estabelece após a instalação da cristandade e após Jesus. Como Jesus estaria falando de batismo? É bastante contestável, embora respeitamos as outras interpretações, é bastante contestável que Jesus estivesse ali querendo se referir ao batismo. Outra questão que é bastante importante que nós entendamos é que, para a cultura daquele povo, naquela época, a água era o elemento gerador absoluto. Desde os gregos, acreditava-se que todo o universo provinha da água. Até a Gênesis, se nós pegarmos os primeiros capítulos da Gênesis, o tempo todo está falando que a pluralidade de existências que Deus foi criando vinha da água. Então, para eles, a água era um modelo bioplasmático. Era de onde toda a vida surgia. Então, quando Jesus se refere à água, ele está se referindo a esse modelo que traz a vida no aspecto físico, no aspecto carnal. Daí ele usar o elemento água. Ciente que somos, que todo o nosso corpo físico, isso o João pode nos ajudar na sua condição de médico, nós sabemos que mais de 70% do nosso corpo é água. A gente está gerado no líquido embrionário? Amniótico. Exato. Quando nós somos gerados numa bolsa amniótica, que é água, que é líquida. Não, é água. É 92 ou 93% de água. Então nós percebemos que quando ele diz que o que é nascido da carne é carne. Ou seja, o corpo provém da união, da união masculino e feminino de um pai e de uma mãe que gera o corpo, que é físico, que é biológico. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o Espírito não provém da carne. Ele independe da carne. Ele pré-existe a carne e pós-existe a mesma carne. Então, isso são observações que nós precisamos fazer para entender que não há
forma mais explícita de asseverar que Jesus realmente disse para Nicodemos sobre a questão da reencarnação. Que não há equívoco quanto a isso. E Nicodemos, mais do que consternado pelo que acabava de ouvir, tamanha franqueza de Jesus, ele mais uma vez reluta e diz: como pode ser isso possível? Ou seja, ele insiste na posição da dúvida. E Jesus, então, para arrematar o diálogo, diz para ele: Nicodemos, tu que és doutor entre os judeus, ignoras estas coisas? Nicodemos, em verdade vos digo, que nós não dizemos senão daquilo que sabemos, que não damos testemunho senão daquilo que temos visto. Se eu te digo das coisas da terra e não crês no nosso testemunho, porque Jesus estava falando do testemunho dele, se não crês no nosso testemunho, se eu te digo das coisas da terra e tu não me acreditas, o que dirá se eu te disser das coisas do céu? Ou seja, se Jesus dizia das coisas mais elementares, e aquele povo tão obtuso, e ao mesmo tempo tão arrogante e orgulhoso, para se assenhorear como detentor de todas as verdades, não conseguia compreender, o que dirá se Jesus dissesse dessas leis maiores que regem a vida espiritual, a vida suprafísica, entre elas a reencarnação? Daí levanta-se uma pergunta muito interessante: por que Jesus não fez o sermão da reencarnação? Ou seja, por que Jesus um dia não chegou no alto de um monte e disse explicitamente sobre a reencarnação? Porque essa conversa de Jesus com Nicodemos foi secreta, foi privada. Ele só disse ali para Nicodemos, não foi uma preleção pública. Então nós perguntamos por quê? Embora as evidências evangélicas da reencarnação são claras, são inequívocas, por que Jesus não fez o grande sermão da reencarnação? E nós nos conduzimos no raciocínio de que Jesus primeiro veio preparar a humanidade no seu aspecto de sentimento. Ele veio educar primeiro o sentimento. Então, todo o roteiro de Jesus, do Evangelho de Jesus, ele busca primeiro estabelecer as bases do aprimoramento moral, que tem relação direta com as questões do sentimento, de educar o sentimento da humanidade, de burilar esse sentimento, de fazer a humanidade passar a vibrar a partir dos parâmetros do amor cósmico universal. Porque nós sabemos que o aprimoramento moral tem que preceder o aprimoramento intelectual. Por quê? Porque uma pessoa que tem aprimoramento intelectual, mas não tem moral, ele será um desastre para si mesmo e para a humanidade. Todos os gênios ateístas causaram grandes transtornos para si mesmo e para o ambiente que ele estava. Agora, o contrário não é verdadeiro. Uma pessoa que tem já um certo amadurecimento moral, ou seja, tem os sentimentos educados, mas não tem grande desenvolvimento intelectual, não obstante a precária zona de raciocínio que ele habita,
ele não será uma pessoa que pratique o mal, nem para si, nem para o próximo. Então Jesus, ciente disso, ele veio primeiro formatar essa humanidade para os aspectos do desenvolvimento, do aprimoramento, do burilamento do sentimento. Para depois que a humanidade tivesse conseguido atingir um grau de maturidade maior, ele pudesse mandar o seu Consolador, que seria aquele que viria após ele para dizer todas as coisas que ele tinha dito, dizer aquelas que ele não pôde dizer e restabelecer todas elas, que é o Consolador prometido. E qual é a função do Consolador prometido? É uma vez que moralmente a humanidade já tem um certo nível de maturidade, ela pode aceitar, assimilar e vivenciar o aspecto da razão, que é o aspecto do burilamento intelectual, que são justamente as leis divinas, a verdade. E a doutrina espírita é esse aspecto em essência. Por isso que ela é a terceira revelação. Por isso que ela é o coroamento do projeto crístico para o planeta Terra. Porque uma vez que Jesus já deixou as bases do amor, da vivência do amor, que vai educar essas almas, agora a humanidade recebe as bases que vão educar os aspectos da racionalidade, os aspectos intelectivos, através do conhecimento que liberta, da verdade que liberta e que pode dizer abertamente sobre essas leis maiores. Talvez pensamos nós que Jesus não fez esse discurso da reencarnação porque ainda não era o momento. Embora ele não tenha negado em momento nenhum quando a ele alguém dirigiu uma assertiva que falava sobre reencarnação. Por exemplo, quando Jesus estava nas proximidades, nas cercanias da Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: o que diz os homens sobre o Filho do Homem? O que dizem eles que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e alguns outros que tu és Jeremias, ou algum dos profetas que há de vir. E Jesus perguntou de forma mais direta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, no arrebatamento, se lança à frente dos discípulos e diz a Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus completa: abençoado, bem-aventurado sois vós, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então vejamos bem, se não fosse verdade a reencarnação, Jesus iria corrigi-los naquele momento, porque eles estão falando da reencarnação. Porque quando Jesus pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem? É o Filho do Homem para os homens. E eles disseram que as pessoas com quem eles conviviam, ou seja, os hebreus, os galileus, os judeus, os samaritanos, diziam que ele poderia ser João Batista, poderia ser Elias, poderia ser Jeremias. Eles estão dando testemunho que acreditavam que um profeta morto há séculos atrás poderia estar voltando na pessoa de Jesus. A própria pergunta, né, galera? A própria Quem pergunta. vocês acreditam que eu sou? Ou seja, ele já está falando assim, sabendo disso, porque era, você falou, é comum acreditar na ressurreição. Sabendo que existe ressurreição, vocês acham que eu sou quem? A própria pergunta dele já é uma condição muito clara, muito
explícita de que ele está se tratando da evidência da reencarnação. Então ele não nega. Na semana passada nós falamos da transfiguração no Monte Tabor. Quando Jesus desceu do Monte Tabor e os Tiago, Pedro e João viram com olhos físicos a materialização de Elias, quando eles desciam do Monte Tabor, eles perguntam a Jesus: por que os escribas dizem que Elias tem que vir? E essa pergunta era pertinente, porque o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias, ele assevera categoricamente: eis que vos envio Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então todos os judeus sabiam que antes de vir o Messias, Elias voltaria. Reencarnado, obviamente, porque Elias já havia morrido. Então essa é a pergunta deles: por que os escribas dizem que Elias tem que vir antes para estabelecer todas as coisas? E Jesus é categórico. Ele diz: em verdade vos digo que Elias de fato tem que vir para reestabelecer todas as coisas. E ele veio, e vós não o reconheceis. Fizeram dele tudo quanto queriam, e da mesma forma farão perecer o Filho do Homem. E imediatamente os discípulos souberam que ele estava falando de João Batista. Ou seja, Jesus estava dizendo com todas as letras que o Elias que foi profetizado que teria que vir antes do evento do Messias, do advento do Messias, já havia vindo. Que Elias reencarnou na condição de João Batista. Que João Batista e Elias são o mesmo Espírito em duas personalidades em tempos distintos. É tão explícito isso que não dá para negar. Ele fala duas vezes, depois da transfiguração e nessa pergunta dos apóstolos. No final, segundo Mateus, ele fala: o próprio Elias, o próprio João Batista era Elias que ele quem tem ouvido de ouvir que ouça. Isso. Ele fala isso duas vezes. Tem uma passagem também que ele fala que desde o tempo de João Batista o reino do céu é arrebatado pela violência. E porque assim estava preconizado pelas profecias e pela lei. Eles vão ler o João Batista quando ele era Elias. Né? Aí eles entendem que ele está falando, como se João Batista era contemporâneo dele? É porque ele está falando de João Batista na condição de Elias. Então são três diferenças, né? E depois ele finaliza com essas palavras que o João está nos dizendo: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E é muito interessante essa expressão, porque toda vez que Jesus vai dizer alguma coisa que necessita um nível de consciência mais elevada, que não é nível de consciência comum, ele lança essa frasezinha: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Podem observar no Evangelho, toda vez que ele dá uma pincelada mais aprofundada em questões mais delicadas, de leis mais transcendentes, ele arremata com esse: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E aí está toda a sabedoria do nosso mestre. Então essa questão da reencarnação, ela é muito evidente. E o nosso objetivo não é tentar convencer ninguém sobre a questão da reencarnação. Porque hoje nós já vivemos tempos que isso é de uma obviedade tal que mais nos importa estudar as implicações morais destas questões do que ficar tentando fazer proselitismo, arrebatar pessoas para a crença da reencarnação. Porque hoje em dia só não crê na reencarnação quem não quer, quem tem má vontade. Porque se for uma pessoa criteriosa, aberta e estudiosa, ela vai reconhecer a verdade inexorável dessa lei. Então nós, mais do que tentar convencer, que não é o objetivo nunca da doutrina espírita, porque ela não impõe, ela expõe fatos, porque ela é uma ciência, cabe-nos então uma pergunta que foi feita por Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando
ele pergunta qual o objetivo da encarnação. Quais os objetivos da encarnação? Isso sim é de importância para nós. E os mentores planetários, esses sublimes espíritos da falange do Espírito de Verdade, que vieram trazer a mensagem espírita para o planeta, eles respondem que Jesus, que Deus, ele impõe a encarnação para os espíritos no intuito de levá-los à perfeição. Bom, o que está querendo dizer os espíritos aqui com isso? Que Deus impõe a encarnação aos espíritos no intuito de levá-los à perfeição. Ou seja, que nós só evoluímos se nós passarmos pela fieira das encarnações. Porque você não pode, cientificamente falando, imaginar a possibilidade de que numa única vida você consiga atingir o máximo da perfeição. Ainda mais numa vida num planeta tão periférico como é o nosso. Que nós às vezes ficamos todos orgulhosos por acharmos que estamos num planeta central do universo. E nós estamos nos planetas mais periféricos. Vide a questão 120 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se todas as encarnações são vividas no planeta Terra. E os espíritos dizem, não. Nós vivemos encarnações em muitos mundos e não somente na Terra. As primeiras encarnações e as últimas encarnações nunca são na Terra. Nunca são na Terra. Porque a Terra é um dos planetas mais materiais e mais distantes da perfeição. Olha o que eles disseram. Ou seja, nós estamos num planeta, um dos mais densos, com maior incidência de materialidade sobre a espiritualidade, e um dos mais distantes da perfeição. Então, quem está aqui, e isso é a continuação da questão 132, quem está aqui, que é trazido para o projeto encarnatório, ele vem em missão ou expiação. Isso aqui também é interessante a gente analisar. Por quê? Um espírito vem a esse planeta. Ou ele está numa condição ou noutra. Ele está em expiação quando ele retardou a sua evolução. E para cá tem que voltar para concluir as coisas que não pôde concluir ou corrigir os erros que cometeu em vidas anteriores. Isso configura o aspecto expiatório, que não é punitivo, como pensam alguns. Pelo contrário, é amoroso, é misericordioso. E outros aqui vêm em aspecto de missão, ou seja, poderiam estar desfrutando de um planeta mais evoluído, uma existência menos densa, menos física, como é nesse planeta. Mas optam para vir para cá em missão, porque sabem que assim eles vão adiantar a sua evolução. Porque estão contribuindo para o bem do universo. Então eles sabem que, por exemplo, se eles encarnarem em Júpiter, que é um planeta bem mais evoluído que a Terra, eles vão ter avanços, mas não tão significativo como é o fato deles abdicarem dessa condição de estar num planeta superior e migrar para um planeta periférico como a Terra para trabalhar para a evolução desta. Que isso acelera o seu processo de evolução. E todo espírito, na consciência de espírito, não na consciência corpórea, mas na consciência de espírito liberto, anseia, acima de tudo, o avanço o mais rápido possível para retornar à casa do Pai, ou seja, para se tornar espírito puro. Porque quando se torna espírito puro, ele não precisa mais do viés da encarnação.
Ele não precisa passar pelas vicissitudes materiais. Aí nós entramos numa questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão 24 do capítulo 5, do capítulo 4. Quando Kardec pergunta sobre a questão dos limites da encarnação para São Luís. E São Luís vai trazer uma resposta brilhante sobre a questão dos limites da encarnação. Kardec pergunta se há limites para a encarnação. Ele fala que não. Que as encarnações que nós temos que ter não estão contadas. Depende do nosso avanço pessoal. E que à medida que nós vamos avançando, nós vamos sutilizando o nosso perispírito, que é o modelo organizador do corpo físico. E com isso nós vamos habitando corpos cada vez mais sutilizados, ou seja, que tem mais essência espiritual e menos material. A chegar a um ponto que a Terra não mais suportará para nós uma encarnação, porque o nosso perispírito já avançou de tal forma que nós precisamos de planetas mais sutilizados. E essa linha ascensional segue até um ponto que nós estaremos num corpo tão sutilizado que ele se confundirá com o próprio perispírito. E estando num planeta tão sutil, nós temos toda a liberdade que terá os espíritos libertos. De transporte, de estar presente em qualquer ponto que desejarmos, de não sofrer as restrições de um veículo carnal denso como é o veículo físico humano. Então os limites, cada um determinará o seu, de acordo com os avanços que faça. Quanto mais você se esforça no bem, quanto mais você se esforça para o seu aprimoramento interior, mais rápido você deixará de habitar mundos de provas e expiações como é o nosso e vai avançar para mundos mais ditosos. Isso é um raciocínio muito claro, muito lógico, que faz justiça à lei de reencarnação. Porque, como diz lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, todos os espíritos têm que passar pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância, que é algo totalmente diferente. O que dá ensejo a Kardec perguntar na questão seguinte, a questão 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, se a encarnação no mundo material é uma punição, se é um castigo. Que essa questão, inclusive, se chama necessidades da encarnação. E São Luís, mais uma vez, vai responder que não é uma punição. Que, na verdade, trata-se de uma necessidade, porque necessário é ao espírito, para progredir, que ele habite mundos físicos. Só se torna uma punição se ele retarda por demais essa evolução e complica o seu processo evolutivo, que pode chegar ao ponto de ficar estacionário. Aí sim se torna uma punição, porque cada vez que ele retorna com uma sobrecarga maior. Ele retorna em condições mais sofríveis. Então, somente nesse sentido que é uma punição. Punição não de Deus, mas consequência natural dos atos perpetrados pelo livre-arbítrio deste espírito. Então, a encarnação é uma necessidade. E essa questão 25 é muito interessante porque Kardec a faz claramente para se opor a certas teorias que vigiam na época
né, trazidas por Jean-Baptiste Rusteng, ou rustenguismo, como ficou conhecido. Porque Rusteng dizia que somente vem habitar mundos físicos os espíritos caídos, que a evolução natural dos espíritos é em corpo fluídico, em corpo perispiritual. Somente quando os espíritos transgridem as leis divinas é que eles são obrigados a cair na esfera carnal. Inclusive ele diz que essas primeiras encarnações desses espíritos caídos se dá em criptógramos carnudos, que é uma forma de metempsicose, não aceita pela doutrina espírita. E a maioria dos espíritas, seus primeiros momentos, foram rustenguistas. Aliás, até Bezerra de Menezes foi rustenguista. A maioria dos presidentes, diretores da FEB foram rustenguistas. Você falou espíritos caídos, será que é por isso que tem certo segmento religioso que fala que são os anjos caídos? Tem alguma ligação com isso? Tem, né? Mais ou menos. Assim, é uma outra linha de raciocínio, mas pode ter relação, mas não é exatamente não. É outra linha, que aí nós não vamos nem entrar na questão, porque... Então ele faz justiça, porque na verdade o fato da necessidade da encarnação não é uma punição, não é porque transgrediu-se as leis divinas que você tem que deixar a sua evolução em linha reta, perispiritual, e assumir a condição física, corporal. Mas sim porque é uma necessidade. Aí nós voltamos à questão 132, que são os objetivos da encarnação, que o objetivo primeiro é esse, que os espíritos atinjam a perfeição. O segundo é que Deus os coloca em situação de encarnação em mundos materiais para que eles contribuam com a obra geral do universo. Que esse é o segundo objetivo das encarnações. Porque toda vez que os espíritos vêm ao mundo físico, eles ajudam a espiritualizar a matéria. Eles contribuem com a grande obra do universo que avança toda ela para um pico evolutivo. E aí entra aquilo que os hindus chamam de Narayana, ou seja, tudo emana do foco central que é Deus. E tudo tem que retornar para Ele um dia. É esta a ciência da evolução. E todo o universo está em movimento. Desde o átomo primitivo até os arcanjos. Tudo está em movimento. Não existe zona de estacionamento no universo. Tudo é movimento, tudo é ritmo, tudo é pulsação e tudo é evolução. Desde as pedras que parecem estar dormindo, na verdade elas têm um movimento muito lento para a nossa percepção, mas elas estão em movimento. Tudo evolui em um universo. E daí que nós também precisamos evoluir. Então é inconcebível que nós tenhamos uma vida, em uma vida apenas, nós possamos atingir esse máximo de perfeição que nos permita nos qualificar como espíritos elevados. Porque é muito pouco uma vida. Até por uma questão de bom senso e de lógica, nós sabemos que isso não é possível. Então a reencarnação é uma lei. Quer acredite nela ou não, ela funciona, ela atua. Dizem que um grande filósofo materialista, ateísta, ligado à corrente existencialista, que acredita que tudo que nós temos é só o que está presente, porque o resto tudo é abstração e que o túmulo é o grande fim para a consciência humana, que depois dele nada advém. Ele entrou dentro de um edifício, de um prédio, e viu um porteiro ali muito humilde, lendo um livro. E ele, na sua arrogância de grande filósofo, professor universitário, ele chegou para o porteiro e falou: o que você está lendo? Já com aquele ar de superioridade, tipo, que pode estar lendo um porteiro de prédio?
Aí ele, na sua humildade, o porteiro falou: estou lendo sobre a reencarnação. Estou estudando a reencarnação. Aí ele deu uma sonora risada e disse: não perca o vosso tempo com essas ilusões primárias. Em verdade, nós vivemos de um grande nada. Tudo é uma ilusão. E o teu túmulo será o teu fim. Por mais que acredites em que quiseres acreditar, a morte vem nos arrebatar e nada mais fica. E se dirigiu para o elevador. Quando ele chegou no elevador, tinha uma plaquinha do lado do elevador, um aviso, escrito assim: a partir do segundo andar, tenha cuidado de não ultrapassar os limites da janela, porque existe uma lei chamada lei da gravidade, que se você ultrapassar os limites da janela, você terá que cair, e caindo você pode vir a morrer. O cara leu aquilo, voltou imediatamente e falou com o porteiro: que cartaz mais ridículo é esse? Isso é uma obviedade. Até uma criança sabe que se um corpo é julgado de uma certa altura, pela lei da gravidade, ele é atraído para o chão. Por que desse aviso? Isso é uma obviedade. Aí o porteiro disse para ele: do mesmo jeito que as leis, uma lei física é óbvia até por uma criança, uma lei espiritual deveria ser óbvia para um homem da estatura intelectual que o Senhor demonstra ter. Então eu vou te dizer uma coisa: acreditando ou não na reencarnação, quando você morrer, você vai ter que voltar. Agora, se você acredita ou não, isso não faz diferença. Quando você ultrapassar a janela da vida, adentrando na morte, você, a vida, terá que retornar. Quer você acredite nisso ou não. Então não importa no que a gente acredita, lei é lei. Do mesmo jeito que se você solta uma maçã do alto de uma árvore, pela lei da gravidade ela vai ser atraída pelo chão, que é uma lei, e que essa lei é inviolável, a lei da reencarnação igualmente é uma lei inviolável, que ninguém pode dela fugir, acreditando ou não. Agora, se você acredita e procura entender, te facilita, te ajuda na sua jornada. E é por isso que a doutrina espírita sempre vem esclarecer a respeito desse ponto, sobre o processo reencarnatório. E para finalizar, nós vamos trazer, como diz Kardec no item 4, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a reencarnação era um dogma aceito pelos judeus sob o nome de ressurreição. Bom, é verdade, mas não é toda a verdade. Porque para os judeus, a reencarnação era um pouco confusa. Eles aceitavam, por exemplo, que algumas pessoas, espíritos mais eminentes, podiam reencarnar, por exemplo, como os profetas. Mas nem todos poderiam reencarnar. Existiam correntes dentro do judaísmo, como os saduceus, por exemplo, que não acreditavam em hipótese nenhuma no processo de reencarnação. Mas existem estudos mais avançados, particularmente o que tem feito Haroldo Dutra Dias, que nos traz luzes preciosas sobre essa questão. Ele nos diz que a ressurreição, na verdade, é o processo de coroamento ao fim das reencarnações. Iremos entender isso. Como nós estamos dizendo em nosso estudo sobre a questão dos limites da encarnação, chega um momento que o espírito evolui e não lhe é mais necessário reencarnar em corpo físico. Ele passa a viver vidas em corpos luminosos, em corpos perispirituais. Segundo essa concepção, a ressurreição é quando você não mais precisa assumir corpos físicos, quando você renasce em corpo perispiritual.
quando você renasce em corpo luminoso. Aí você é um ressurrecto. Entendeu? Você atingiu um grau de evolução que você se elevou acima da condição material. Aí é a ressurreição. Então nós temos os ciclos das reencarnações coroando ao final com a ressurreição. Que na ressurreição você não necessita do retorno ao corpo físico, a não ser que você queira fazer emissão, para contribuir com a evolução do universo. E esse viés, esse foco é muito interessante. É assaz interessante, porque faz justiça a todo um pensamento evolutivo. Faz justiça a tudo aquilo que está exarado na doutrina espírita e que nos parece bastante sensato e bastante lógico. Então, fechando a nossa exposição de hoje, nós que queríamos ter tido a oportunidade de também estar falando sobre a questão da necessidade do sofrimento dentro do processo evolutivo encarnatório,